Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar Amityville, de Jay Anson. É um dos clássicos de Casa Mal Assombrada. Esse livro aqui ele foi escrito baseado supostamente em fatos reais, né? Uma mansão na Nova York, uma vila, né, que é Amityville, que ela estava à venda, né, por preço de banana. Ninguém queria comprar. Aí o George, que era casado com Kate, tinha 3 enteados, né? Eles vendem tudo que eles têm. Ele trabalhava em uma corretora e fazendo topografia, né? Então ele já entendia desse negócio de terrenos, de valorização. Ele viu aquele preço muito convidativo, então ele vendeu tudo e comprou essa casa e se mudou com a família, né? No primeiro dia já foi assim, já sentiu alguma diferença, né? Apesar da felicidade, uma casa enorme, 3 andares, estilo holandês, 5 quartos, porão, sótão, área de barco, né? E com todos os móveis, vários aparelhos de geladeira, de televisão. Então uma casa bem surtida, quer dizer, parecia até assim um ganho na loteria, né? Só que essa casa, ela tinha uma maldição. Eles compraram em 1975. Em 1974, havia uma família que morava por lá e houve um massacre. O filho mais velho do casal, né, que é Ronald DeFeo, de madrugada, 3h15 mais ou menos de madrugada, ele com espingarda, com calibre 35, atirou no pai e na mãe, que estava dormindo, e depois matou mais os 4 irmãos pequenos, né? Todos eles de bruço, e ninguém acordou com aquele barulho dos tiros, não, nem a vizinhança, quer dizer, o que era bem estranho, né? Então esse casal, os Lutz, que é o George e Cat, não acreditavam em superstições em comprar essa casa, que ninguém queria, e levaram até o padre Mancuso para benzer essa casa, que era um amigo da família deles, no primeiro dia, né? E o padre já sentiu alguma coisa estranha naquela casa, uma voz dizendo, saia daqui. Quer dizer, ele virou e não tinha ninguém, né? E teve um dormitório, o padre disse que não ia entrar e nem aconselhava a família a entrar, né? Ele estava prevendo alguma coisa que ia acontecer ali de ruim. E começou a haver mudança de comportamento dessa família. Digamos, o Jorge se tornou mal-humorado, a Cat também, não fazia mais amor. Aquela casa tinha muito frio, né? Quer dizer, ele esquentava lá a lareira, botava achas de lenha e não adiantava muito, né? Os meninos, que os 2 crianças, que eram muito amigos, né? Idades muito parecidas, entraram também em briga dos tapas entre eles, né? E tinha outra menininha que era novinha, que ela falava que tinha um amigo invisível, que era um porco, né? E esse porco o George chegou a ver da janela, com os olhos assim avermelhados, tipo demônio, né? Então essa casa tinha essas forças. O próprio padre Mancuso, ele volta lá para o presbitério, para a casa paroquial, a maldição vai com ele, né? Ele passa uns dias tendo febre direto, as mãos feria, bolhas, né? Sem motivo nenhum. Apareceu uma fedentina de fezes lá no dormitório dele, né? Quer dizer, eles procuraram a origem e não encontravam, né? E nessa casa lá da Ocean Drive, aliás, Ocean Avenue, que é do Amityville, também começou a aparecer cheiro desagradável do banheiro, o banheiro com manchas de sujeira escura, né? Melecas descendo da parede, melecas verdes, portas que se abriam e se fechavam sem nenhum motivo aparente e arrebentava fechaduras, né? E houve todo tipo de fenômeno, até levitação. Ele via a esposa dele levitando, ia para a janela, ele salvou. Então foram 28 dias, cada dia era uma provocação. Mas o George, ele estava meio desesperado, ele não aceitava que espírito, nem se a casa era possuída pelo demônio ou por algumas forças demoníacas, expulsasse ele não, porque ele tinha comprado essa casa, né? Então ele defrontava essas forças aí do mal, né? Inclusive ele fez até uns exorcismos na casa e aí piorou tudo. Quer dizer, se você fazer um ato desse sem entendimento de causa, a repercussão é muito grave, né?
E eles terminam abandonando aquela casa, quer dizer, eu estou até dando um spoiler aqui, mas é um livro que cada dia, né, quer dizer, é um acontecimento diferente no meio da tempestade, né, deixando tudo para trás depois de 28 dias de desespero. Mas não é o fato de eu dar spoiler que não vale a pena ler o livro, não. Você tem que ler o livro também pelas descrições literárias, pelo o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da história, né? Quer dizer, então é um livro que vale a pena. Não é considerado, esse Joy Ense não era nem escritor, ele trabalhava fazendo pequenos filmes, essas coisas aí, e resolveu fazer esse livro. Ele escreveu publicou em 1977, mais ou menos isso aí, 77 foi, e virou adaptado, foi um fenômeno instantâneo. O livro vendeu fortunas, né? Então ele se tornou rico assim da noite para o dia. E virou adaptação cinematográfica em 1979. E de lá não parou mais. Existe mais de 20 filmes desse franquia Amityville. Alguns eram mais fiéis e outros desenvolvimento dos roteiristas. Né? Quer dizer, o fato é que foi o livro mais bem sucedido, né? Bom, se essa maldição, para quem acredita ou não, o fato é que a casa ainda hoje ela existe lá, já mudaram de nome, já mudou de dono umas 4 vezes, né? E a mídia vai muito lá, fizeram documentários nessa casa, né? E os moradores não passam muito tempo lá não, eles saem. E eles explicam que não tem nenhum fenômeno sobrenatural, né? Mas ela foi estudada por um casal de demonologista famoso, o Caça-Fantasma, que ele dizia que na casa não existia só um fantasma, existiam vários, né? Ela foi construída em cima de um cemitério indígena, né? Que esse cemitério também era o lugar onde eles confinavam lá aquelas pessoas que tinham deficiência, né? Porque os índios eles queriam pessoas que fossem caçadores, que tivessem habilidade, que tinham problemas mentais, então eles sofriam mais ali no abandono, né? Então essa maldição, né? E para quem acredita ou não, quer dizer, existem vários relatos de casas mal assombradas nos Estados Unidos, na cultura dele. Na nossa não tem, porque o mercado imobiliário não permite, né? As casas aqui logo são derrubadas e dá origem a condomínios, a prédios, e os fantasmas, coitados, são expulsos, se tornam sem casas, né? Sem teto. Mas a cultura americana não, eles preservam muito esses ambientes, eles preservam a arquitetura, né? Então aqui temos alguns exemplos de casa mal assombrada, né? Richard Metz, um autor muito famoso, Hellraiser, A Casa Infernal, que um dia pode ser que eu apresente, Maldição na Casa da Colina, de Shirley Jackson, que eu já apresentei. Esse aqui desse escritor Elementais, de Michael McDowell, né? Esse aqui eu não conheço, mas esse aqui é um escritor muito bom. O fato é que essa maldição, você explicar, esse Ronald DeFeo, que ele matou a família, ele disse que foi um fantasma, uma voz que mandava ele matar a família. Ele fez esse massacre, né? Mas só que não foi aceito pela justiça. Ele fez um ato inconsciente. Ele usava drogas, né? Usava heroína, usava LSD, ele tinha comportamentos antissociais e ele odiava o pai dele, né? Quer dizer, ele tinha uma rixa com o pai, né? Então ele teve um motivo dele, né? Porque ninguém tem motivo para cometer um crime, mas algumas pessoas procuram formas diferentes, né? E ele foi condenado. A justiça americana não aceitou esse veredito, aliás, essa defesa do advogado dele, não. Ele ainda hoje está preso, prisão perpétua, né? Mas o fato é que o próprio Joy Ense, ele se tornou rico, né? Conhecido da noite para o dia, mas ele morreu com 58 anos de morte súbita, né? Quer dizer, não deu nem para usufruir assim tanto essa grana dele, essa fortuna. Então, algumas pessoas acreditam ou não, mas é uma subliteratura de gênero terror, né? Que ele vinga muito assim desses castelos ingleses, né? Porque a casa normalmente a gente leva como lugar onde a gente tem a melhor receptividade. A casa é como se fosse a nossa segurança, né? E o que acontece quando a casa é seu pior inimigo, né? Então, na cultura anglo-saxã tem muito esses casos. Nos Estados Unidos é mais a casa, na Inglaterra, outros países é castelos mal assombrados, né? Aqui esse gênero, subgênero, né, que seria o mais certo, ele não vinga não, né? Porque as casas aqui normalmente são derrubadas, né?
Mas resta para credibilidade de cada um, se existe maldição ou não, né? Isso aí é um senso crítico, ou alguém que já passou por situações. O fato é que esse casal, o George e a Cat, eles foram submetidos a teste é um teste de mentira, né? Quer dizer, teste de saber se ele está mentindo ou não. E os aparelhos que eles fazem muito com presidiários, com esses casos de interrogatórios, no detector de mentira, eles que ele estava falando a verdade, né? E eles morreram também e sempre juraram que aquilo aconteceu, né? Então resta a cada um acreditar ou não, né? Que existe casa mal assombrada. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.